Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. A partir dessa aula, nós vamos falar sobre concorrência em coleções. Nós estávamos utilizando lock, nós estávamos utilizando a palavra reservada synchronized e agora nós vamos trabalhar com coleções, abre aspas, thread safe, fecha aspas. Então, para isso, já vou explicar por que é abre aspas e fecha aspas na palavra thread safe. Então vamos criar então uma nova classe aqui e o nome dessa classe vai ser chamada copyOnWriteTest. Então a primeira coleção que nós vamos falar vai ser essa copyOnWrite. Nós já vimos que podemos criar uma lista threadSafe utilizando a classe utilitária que tem um monte de método estático collections. Dessa forma, collections.synchronizedList. Passando aqui um new ArrayList. Nós podemos criar dessa forma. Ou, como nós vamos criar agora, vamos criar um new copyOnWriteArrayList. O que você precisa saber sobre o copyOnWriteArrayList? O copyOnWriteArrayList é uma coleção que está no pacote java.to.concurrent e que ele é imutável. O que significa imutável? Bom, imutável é um termo que nós temos no mundo Java, no mundo da orientação a objeto. Tem outras linguagens também, onde um objeto ele é apenas leitura. Então imagina aqui, por exemplo, vamos criar uma classe pessoa rapidamente. Nós temos aqui private string nome e vou criar aqui um get. Para transformar esse objeto em imutável, eu coloco essa classe como final class pessoa e eu não deixo nenhum tipo de acesso para modificar os atributos. E quando eu coloco aqui um construtor, ou seja, essa é uma classe pessoa, é uma classe imutável, porque ela é uma classe final, ela não pode ser estendida. O atributo que temos aqui dentro também é final e nós não temos nenhum modificador set para mudar os valores aqui desses atributos. Isso é um objeto imutável. Uma vez que você cria esse objeto, ele vai ficar desse jeito para sempre, porque não tem como você alterar. E se você precisar alterar esse objeto, você tem que criar um novo objeto completamente novo. Então, o conceito de mutabilidade não faz parte do curso, talvez eu fale mais para frente, mas ele é muito útil quando você está trabalhando com sistemas multithread, porque um objeto imutável ele é por natureza thread safe, sem nem mesmo você precisar utilizar a palavra reservada synchronized, porque não tem como você mudar, ou seja, você não vai ter problema de concorrência. Lembra que o problema de concorrência é quando você altera o estado de um objeto. Então, imutabilidade é um conceito muito interessante, mas nós não vamos utilizar agora. O que você precisa saber é que esse copyOnWriteArrayList ele é parcialmente imutável. Não vou dizer 100% porque não é 100%. O array list em si é imutável. Então imagine que você tem um array com 3 posições, 1, 2, 3. Esse copyOnWriteArrayList. E o que acontece é que se você quiser excluir a posição 3, esse array vai continuar inteiro e ele vai copiar e criar um novo array com um novo estado. E todas as vezes que você adicionar ou você remover um atributo, um valor aqui para esse ArrayList, copyOnWriteArrayList, ele vai ficar criando um novo array, ok? Então, essa é a principal característica do copyOnWriteArrayList. Por que ele não é 100% thread safe? Porque você ainda pode alterar os elementos dentro dele. Então, nós aqui estamos fazendo uma alteração, por exemplo, add ou remove
na lista. Ou seja, no ArrayList nós estamos fazendo. Agora, se imagine que esse daqui é um objeto pessoa. Eu ainda posso ter problema de sincronismo tentando, por exemplo, alterar o nome de uma pessoa por mais de uma thread. Então, por isso que eu diria que ele é parcialmente mutável. O objeto ArrayList é imutável, mas os valores dentro dele não são. Então, vamos criar um código aqui, só para exemplificar o uso desse copy on write ArrayList. Nós temos aqui essa public class copy on write test e vamos implementar runnable. Vamos sobrescrever o método run. Vamos criar um construtorzinho aqui para inicializar essa lista. Vamos remover esse aqui e vamos criar um for i. Vamos colocar um valor aqui, por exemplo, de 9.000. List.add i. Então, como vocês já viram, se eu tenho que todas as vezes que adicionar e remover, ele vai fazer uma cópia desse array e criar uma nova, esse copy on write ArrayList ele não é indicado se você for fazer mais alterações na lista do que você for utilizar para leitura. Então, se você for utilizar para leitura, beleza, vale a pena utilizar copy on write ArrayList. Agora, se você for ficar adicionando e removendo muito, você tem que pensar na performance que você vai estar perdendo no seu programa. Beleza. Então, nós temos aqui o run. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar o iterator para navegar. Local variable. Tá. O que o iterator tem a ver com copy on write ArrayList? O iterator, quando você estiver trabalhando com copy on write ArrayList ou copy on write ArraySet, temos esses dois carinhas, copy on write ArraySet. É a mesma coisa, um retorna um set, outro retorna um list. O iterator, ele sempre vai manter a referência para o momento em que ele pegou. Então, por exemplo, eu tenho 9.000 valores aqui dentro dessa minha lista copy on write. E nessa linha aqui, esse iterator está fazendo referência para esses 9.000. Se antes de eu fazer alguma coisa, se antes de eu utilizar esse while, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um sleep. Vamos colocar de uma forma diferente, time unit, .seconds, .sleep 2, vamos colocar entre try catch. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar o while iterator.hasNext. Eu vou imprimir aqui salt thread.corrente thread.getName mais iterator.next para pegar o valor. Ou seja, eu peguei aqui a referência, coloquei essa thread para dormir aqui, acessar aqui para dormir por 2 segundos e depois eu vou iterar para exibir todos os valores. Agora, vamos fazer um get aqui dessa lista. Porque nós vamos utilizar agora o método main. psvm. Vamos criar aqui um objeto copy on write test. Copy test ct new copy on write test. Legal, temos a nossa lista inicializada com 9.000 valores. Vamos criar 2 threads. ct t2 ct. Agora vamos criar uma classe estática que nesses 2 segundos ele vai aproveitar para remover, não sei, talvez 500 elementos dessa lista. Então vamos criar aqui private static class remover membros implements runnable. Vamos colocar aqui o método run. Vamos pegar essa lista, né? Private list integer list
Vamos criar um construtor para pegar essa lista. E aqui no nosso método run, for i, vamos colocar aqui 500 salt thread.corrente thread.getName mais removeu mais, e o valor vamos colocar aqui list.remove i. Vamos criar uma outra thread aqui. Vamos chamar essa thread de removedor. E vamos passar aqui new remover membros ct.getList. Então estamos passando essa mesma lista que nós temos aqui. E vamos agora dar o start em todas as threads. T1.start, T2.start. Então antes de começar a executar aqui o while para exibir os valores, as duas threads vão dormir por 2 segundos. T3, removedor, ponto start. Então, vamos ver o resultado. Ctrl Shift F10. Beleza, nós podemos ver aqui que a thread 2 removeu os valores 0, 2, até o 998, ele está contando de 2 em 2 aqui. E você pode ver que mesmo com os valores removidos, as nossas threads 0 e 1 estão exibindo os valores aqui normalmente. Isso porque essas threads elas mantêm, quando você está trabalhando com o iterator, esse iterator vai manter o estado do momento em que ele pegou aquela lista. E lembre-se, todas as vezes que você remove, você está criando um novo objeto. Agora, é muito importante que vocês lembrem que vocês não podem fazer a remoção utilizando o iterator. Nem remoção, nem adição. Se vocês tentarem fazer uma remoção, uma adição utilizando o iterator, você vai ter um unsupported exception. Então, por exemplo, vamos tirar aqui. Digamos que você queira exibir e você queira remover. Se você tentar utilizar iterator.remove, Ctrl Shift F10, você vai ter um unsupported exception. Então isso acontece porque o iterator, né, quando você tem o valor, ele é imutável. Ele vai sempre manter o estado. Por isso que você não pode simplesmente sair adicionando ou você sair alterando os elementos daquela lista. Então, a mesma coisa que eu falei para tudo isso, a array-list é válida para o array-set. E isso é o que vocês precisam saber para certificação. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!